qual é a nossa missão na verdade? Eu, como ministro da Palavra de Deus, né, eu posso me colocar dessa forma, porque a gente ministra a Palavra do Senhor às pessoas. Então, a gente tem um objetivo: alcançar o maior número de pessoas possível. E muitas pessoas, às vezes, podem se perguntar assim: mas eu não tenho fé. Então, na minha pequenez, no meu modo de pensar, eu sempre falo para as pessoas, para você se identificar, tentar identificar em você se você tem fé ou não, temor ou não. Então, se você tem temor, você tem fé, tá? Você zela, você preza pelas coisas de Deus. Então, qual é o objetivo? Qual é a primeira maneira que eu vou falar para você? Meu querido, se você quer saber se você tem fé, tenta difamar ou falar algo de ruim contra o trono do Pai. Se você tiver coragem de fazer isso, você não tem fé. Agora, se você temer e não falar nada, opa, então você tem fé. O que falta agora? Você exercitar a sua fé. Pastor, mas como é que eu faço para exercitar a minha fé? A Bíblia diz que é ouvindo a mensagem de Cristo. É assim que exercita a fé, ouvindo a mensagem. Qual a mensagem? Ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a ministração de um pastor, lendo a Bíblia Sagrada. Exercita a tua fé. Você quer exercitar a tua fé? Quer que ela fique forte? Exercita ela, tá? Aí, quando você começar a compreender, tu vai entender que é necessário que você seja justificado. Como é que eu faço, pastor, para ser justificado? Então, confessa que Cristo é Senhor da sua vida. É eu que estou falando isso? Essa mera criatura que vos fala que está dizendo isso? Não. É a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada diz, olha só o que diz aqui em Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, uma vez que fomos justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, antes de crermos e confessarmos que Cristo é Senhor da nossa vida, nós não temos paz com Deus. Nós somos separados de Deus. Deus não vai nos aceitar como filhos. Por quê? Porque Ele só aceita como filho aqueles que aceitam Jesus Cristo como Senhor de suas vidas. Não sou eu que estou falando também, não. Isso está escrito em João capítulo 1, versículo 12. Ele diz que todos que confessar que Cristo é Senhor de sua vida, que crerem no unigênito Filho de Deus, esses serão feitos filhos de Deus. Quase todos os meus vídeos eu estou falando isso. Então, olha só, nós temos o quê? Paz com Deus em Jesus Cristo, quando eu creio e confesso que Cristo é Senhor da minha vida. Então eu passo a ter paz com Deus. Antes eu tinha guerra com Deus, eu guerreava contra Deus. Agora eu tenho paz com Deus. Por quê? Porque eu fiz as pazes com Ele e me tornei filho dele. Ele agora me dá os céus por herança. Amém? No versículo 2 ele diz assim, capítulo 5, versículo 12 de Romanos, diz assim, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. Olha só, não é o que estou falando não, por meio de quem obtivemos acesso, por meio de quem? De Jesus Cristo, falamos no primeiro versículo, por meio de Jesus Cristo, vou falar essa palavra aqui para ficar melhor, por meio de Jesus Cristo, de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E continuando no versículo, fala assim, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E nos gloriamos na esperança. A Bíblia diz que a fé eu vou ler aqui em Hebreus, no capítulo 11, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 1 logo, para a gente entender sobre a esperança. Porque olha só, ele está falando assim, e nós gloriamos na esperança, esperamos alguma coisa, esperamos. Eu citei um exemplo hoje, né? Tipo assim, alguém fala que alguém vai vir na tua casa, então você fica aguardando aquela pessoa. Então você sabe que aquela pessoa vai vir na tua casa. Então a tua esperança é que ela chega logo, certo? E olha só o que diz em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isto aqui
É a definição de fé. Então, a esperança da glória de Deus. Nós esperamos isso um dia. Isso é a nossa fé. Então, a fé é o quê? É a firme certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Nós não vemos ainda o céu, mas nós esperamos um dia ver ele. Amém? Isto que eu estou tentando passar neste vídeo é sobre a fé. Exercite a tua fé e tenha certeza de que Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para você. E nada do que você tenta fazer será muito melhor do que aquilo que Deus já tem preparado para você. Deus sempre vai querer o melhor para você. Fica com você esse vídeo. É só mais uma dica. E até o próximo vídeo, se nosso Senhor Jesus Cristo permitir.